pessoal, estamos aqui para a nossa primeira aula de circuitos, né, de montagem de circuitos no protoboard. E na aula de hoje nós vamos aprender a tratar com o protoboard, né, a mexer nessa plaquinha aqui. Vamos aprender a colocar a alimentação e fazer os jumpers, né, a ligação dos fios aqui dentro do protoboard, certo? Então, primeiramente eu vou explicar como funciona essa plaquinha aqui. A ideia é colocar um fio aqui qualquer, por exemplo, daqui para cá. Então, se eu colocar qualquer fio aqui que tenha uma alimentação, uma tensão, toda essa parte aqui até o final, até esse Wzinho, ele vai ficar alimentado com a quantidade de tensão que eu colocar aqui. Então, se eu colocar 0 volts aqui, tudo isso aqui vai ficar com 0 volts. Se eu colocar 5 volts aqui, tudo daqui até aqui ficará com os 5 volts. Então agora eu puxei um fio que poderia estar alimentado, por exemplo, com 0 volts, daqui para cá. Então toda essa linha, do começo até o fim, vai ficar com 0 volts. Então a ideia é que a gente faça as ligações entre o protoboard até que ele volte para essa parte aqui, ou a mesma coisa do outro lado. Então como é que é dividido aqui? Daqui para cá é a mesma tensão. As duas linhas aqui de orifício são separadas, então a tensão daqui é diferente da tensão daqui, assim como daqui é diferente dessa de cá, até o W. Aqui é horizontalmente, então toda a linha aqui ela é alimentada diferente, né? Da mesma maneira como tem essa separação aqui, aqui funciona da mesma maneira, só que está desligado dessa parte aqui. Então todos esses orifícios aqui estão conectados horizontalmente aqui, ou verticalmente, dependendo da sua visão, mas aqui a linha toda está conectada. Aqui é a mesma coisa do outro lado e aqui também. Então o que a gente vai fazer agora é conectar um cabo USB. Então a gente pegou um lado da USB, né, o outro lado a gente cortou, pegou o fio vermelho. Normalmente o fio vermelho tem os 5 volts da USB e o preto ele tem 0 volts. Então a gente também pode ter um outro tipo de cabo USB que tenha um fio laranja e um fio branco. Então, normalmente temos esses dois tipos de cabo USB, um que tem um fio laranja com 5 volts e o fio preto. O restante dos fios aqui dentro a gente não vai precisar para alimentar o nosso protoboard. Então nós vamos conectar os fios aqui. No caso vocês não tenham esses fios mais durinhos aqui, é só puxar um alicate aqui e tentar empurrar o cabo que vai ter dentro dessa capa aqui. Então a gente desencapa, coloca os dois fios aqui, toma cuidado para não encostarem um no outro, e aí conecta na tomada. Então agora a gente tem o nosso circuito todo alimentado. Então como é que a gente faria para alimentar o restante do circuito? A gente precisaria utilizar aqui um cabo, né, cabo de rede comum, e aí a gente remove a capinha aqui, essa parte de fora. Esse cabo é aquele que tem atrás do computador, né, o cabo azul, que é o de rede. Então aqui a gente puxa e nós vamos fazer a seguinte padronização aqui. O laranja, esse fio laranja que a gente tem aqui dentro, a gente vai utilizar, porque ele é mais parecido com o vermelho, então a gente vai utilizar esse fio laranja aqui para alimentação.
E o fio azul vamos usar para o terra, ou esse fio preto aqui. Então estamos cortando aqui os dois, azul e laranja. E agora a gente tem que deixar o fio retinho, para deixar ele bem organizado aí no nosso protoboard. Então deixa ele retinho aqui, pelo menos ele sem aquelas ondulações que ficam, porque a gente torce o cabo, né? Aqui é a mesma coisa, vamos deixar ele o mais reto possível aqui, mais uniforme. E aí, nosso próximo passo, né, para poder puxar o fio daqui para cá, é cortar esse pequeno fiozinho aqui do tamanho correto. Então, qual é o tamanho correto? A gente vai utilizar o nosso estilete, vai deixar passar um pouquinho aqui e vai olhar para o orifício onde a gente quer encaixar. A gente quer encaixar aqui nessa linha do preto. Então a gente vai marcar aqui um pouquinho antes do orifício, vai levantar o fio e vai passar o estilete ao redor do fio. Não perceber, para fazer isso, a capinha vai sair fácil lá do orifício. E aí a gente tem que medir agora a capinha de uma ponta do orifício a outra. Não deixe passar muito, porque se a capinha ela entrar no orifício, ela vai impedir que haja contato com o fio, com a conexão que tem dentro da capinha. Então, tem que marcar aqui um pouquinho antes da entrada do orifício. Então, marcou. Agora levanta e passa o estilete ao redor. Agora a gente vai perceber que ele vai sair aqui, mais ou menos fácil, né? E aí a gente precisa deixar sobrar de um lado e do outro um pouquinho desse fiozinho aqui. Então eu vou cortar esse fio aqui um pouquinho mais aqui, para que a gente possa ter espaço dos dois lados. Porque o nosso próximo passo aqui vai ser entortar a ponta, usando aqui o alicate. Torta os dois lados. E aí agora é só verificar se houve um encaixe. Está no tamanho correto. Se está no tamanho correto, agora a gente tem que deixar aqui um pouquinho, não muito longo. Cortar aqui só mais um pouquinho, para que ele consiga entrar completamente no encaixe do protoboard. Então, vocês vão ver que ele vai encaixar e vai ficar bem encostado aí no final, não vai ficar acima, né, do encaixe. Então a gente vai fazer da mesma maneira para o fio laranja, né, que a gente cortou aqui, só que a diferença é que o laranja vai do fio vermelho, né, que é esse encaixe aqui todinho, daqui para baixo. Vou deixar passando um pouquinho mais aqui. E aí a capinha agora que a gente tem que cortar da ponta de um até a ponta do outro. Então essa ideia você pode fazer para fazer o jumper de qualquer ponto do seu circuito a qualquer outro ponto, né? Eu só estou medindo daquela ponta a essa outra aqui, mas
Lembrando que a gente tem que deixar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. E aí a gente corta, exatamente deixando essa separação aqui. Então agora a gente vai entortar, né, a pontinha aqui para poder encaixar no protoboard. Vai verificar aqui se o encaixe está correto. Vocês vão ver aqui que se eu não cortar, aqui está do tamanho correto. Se eu não cortar, ele vai ficar um pouquinho suspenso. Aqui, se você achar que ele está um pouquinho acima do nível, você corta aqui só mais um pouquinho para o encaixe ir até o final da protoboard, certo? Sem ficar suspenso. Então, a gente pode ver os dois encaixes dos jumpers sendo feitos. E aí, agora nosso passo seria conectar alguma coisa desse ponto do protoboard para esse ponto, né, fechando o ciclo aqui de sair da tensão de alimentação, passar pelo jumperzinho, entrar nessa parte do circuito e voltar para o fio azul, fechando o circuito aí no protoboard. Então é isso que a gente tinha para essa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre o multímetro, né? Vamos medir a diferença potencial aqui, vamos colocar um resistor e vamos fazer a leitura de tensão e de corrente aqui, aprendendo a mexer com o multímetro e da resistência dele. Então até lá!